Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí com a aula 1 de Física 1. Galera, Física 2, desculpa, Física 2, corrige aí. A gente vai começar na parte de hidrodinâmica, mecânica dos fluidos, vazão e equação da continuidade. Só para vocês entenderem, aqui nessa parte a gente vai estudar o líquido em movimento. Então a gente viu na sala o líquido em repouso, aquela parte de estática dos fluidos e tudo mais. E a partir de agora a gente vai ver o fluido em movimento, beleza? Então fica esperto aí, vamos lá. Primeiro, o conceito de vazão em volume. Pessoal, vazão em volume a gente vai representar pela letra Q, ok? E o que é a vazão em volume, Bruno? Basicamente é o volume que passa por unidade de tempo. Então o cara pega lá uma certa seção de um tubo, vê quantos litros passam e quanto tempo isso acontece. Basicamente, como é que a gente faz essa conta? Ó, a gente pega lá o volume que passa, volume, e divide por quem? Divide pelo tempo. Ok? Então, a definição de vazão basicamente vai ser o quê? Volume sobre o tempo. Legal? Gente, eu posso representar volume por Vzão, V maiúsculo, e tempo eu posso representar por ΔT. Então a equação fica assim, ó, a vazão que passa, a vazão em volume, é igual ao volume sobre o tempo, ok? Galera, essa equação, ela basicamente é a definição. E ela vem para quê? Para ajudar a gente a definir a unidade do sistema internacional. Por quê? No sistema internacional, o volume entra em metros cúbicos, vou colocar aqui, ó, e o tempo entra em segundos. Então, quando eu fizer essa divisão, metro cúbico e segundo, como é que vai ficar a unidade? Ó, metros cúbicos por segundo, ok? Só que assim, galera, essa é a unidade do sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Só que existe uma unidade que é um pouco mais prática, um pouco mais usual, que é qual, Bruno? Usar o volume em litros e o tempo em segundos. Então é muito comum o exercício me fornecer em litros por segundo, ao invés de me fornecer em metro cúbico por segundo. E a pergunta que já vai aparecer, Bruno, e se eu quiser converter litro por segundo para metro cúbico por segundo? A relação que você vai usar é essa aqui, ó. 1 litro por segundo equivale a 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, tá bom? Então, se num exercício eu precisar, por algum motivo ou outro, converter um para o outro, você vai usar essa relação aqui, ó. 1 litro por segundo, 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ok? Agora, gente, essa fórmula de vazão, essa aqui, ó, tudo bem? Ela é a definição, ela pode ser usada, mas é muito mais importante essa relação entre vazão, que é o meu Qzão, e velocidade de um escoamento. Então imagina comigo a seguinte situação, galera. A gente tem um tubo, tá vendo aqui? E esse tubo está sendo escoado da esquerda para a direita, com uma certa velocidade v, ok? O que são essas linhas pontilhadas? Gente, é como se eu tivesse tirado a foto em 2 instantes de tempo. É como se fosse um vídeo que você está vendo aí no YouTube, em que eu pausasse em 2 momentos distintos. Então, quando o líquido passa aqui, seria o instante t igual a 0, tudo bem? Como se fosse o início da minha contagem, legal? E quando o líquido estiver passando aqui, ó, aí vai ser um tempo igual a ΔT, tudo bem? Então, basicamente, o que eu estou falando? Eu começo a contar da primeira linha pontilhada e termino a minha contagem na segunda linha. E o que vai acontecer, galera? Toda essa parte que vai estar aqui, ó, pintada de azul, tá vendo? Toda essa parte achorada, ela vai ser o quanto de líquido passou do 0 para o instante t. Ou seja, o quanto de líquido passa em uma seção. Então, galera, isso aqui seria o meu volume que passa num certo tempo, legal? E aí, qual que é a ideia, gente? Esse volume, se ele está dentro do tubo, ele pega o formato do tubo, seria um cilindro, ok? E aí, galera, o que acontece? Cilindro, o volume vai ser a área da base vezes o comprimento desse cilindro, vezes essa altura, tudo bem? Mas aí é que tá, essa altura do cilindro, ela pode ser escrita como se fosse o quem?
o meu ΔS, a distância que foi percorrida pelo líquido entre esses dois instantes. Então, como é que fica a equação da vazão, galera? Fica assim, ó, vazão é igual a volume sobre tempo. Como é um volume de cilindro, pessoal, a área da base vezes a altura, que é o meu ΔS, dividido por ΔT, ok? E aí chegamos num ponto importante. Por quê, gente? Olha só. Você reparou que nessa história você tem ΔS sobre ΔT? Então, se por um acaso a velocidade do fluido, do líquido, for constante, e é o que a gente vai assumir, tudo bem? A gente pode associar que este cara é quem? É a velocidade com que o fluido está se deslocando, lembra? Distância sobre tempo. Resultado, a vazão pode ser escrita como sendo a velocidade vezes a área da seção, beleza? E aí, galera, chegamos numa fórmula que ajuda bastante a gente. Vazão em volume é igual a velocidade vezes área, beleza? Quando você for usar, ficar esperto com as unidades, ok? Vou colocar aqui a legenda. Vzinho, né? É a velocidade. E no sistema internacional a gente usa em metros por segundo. E quem é A? A, pessoal, vou subir aqui um pouquinho para dar um destaque. A é a área da seção transversal. Ok? A área da seção transversal. No sistema internacional em metros quadrados. Tudo bem? Galera, dica, muito importante isso aqui, ó. Vou até colocar como se fosse um boxinho. Volta e meia, os caras te dão essa área em centímetro cúbico. Desculpa, centímetro quadrado. E você tem que converter para metros quadrados. Então, galera, olha só. A relação aqui que você pode usar, hein? 1 centímetro ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado, tá bom? É uma coisa que vai te ajudar em algumas questões. Outra coisa, galera, geralmente você vai ver um líquido escoando numa tubulação cilíndrica. Então a área da seção transversal geralmente vai ser a área de um círculo, tá bom? E aí como é que a gente calcula a área de um círculo? Só para você lembrar. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado, tudo bem? Se ele der o raio da tubulação. E se ele te der o diâmetro, você pode usar essa outra aqui, ó. A área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, tá bom? Então, caso ele tenha dado o raio ou o diâmetro da tubulação, é porque ele quer que você use essa expressão aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Da primeira você chega na segunda de maneira bem tranquila. Gente, até aqui de boas? Agora, seguindo o nosso raciocínio, deixa eu só organizar aqui, tudo certinho, pá, legal. Seguindo o nosso raciocínio, a gente agora vai para vazão em massa, tudo bem? Vou tampar aqui para você focar melhor. Vazão em massa, o que que é? Gente, é a mesma lógica que você acabou de usar para o volume. Olha lá, vazão em massa, que a gente chama de QM, é a massa que passa por unidade de tempo. Então agora, para calcular QM, a gente pega quanto de massa passa na tubulação ao longo do tempo, ok? Portanto, de maneira mais resumida, QM é igual a M sobre ΔT, ok? Beleza? Ó, é só você pegar quanto de massa passou na tubulação ao longo do seu tempo. E aí, gente, preste atenção. Se eu estiver trabalhando no sistema internacional, massa a gente vai usar em quilograma e o tempo a gente vai usar em segundos. Então, como é que vai ficar a unidade para essa grandeza aqui, gente? É só dividir, ó. Quilogramas por segundo. Tudo bem? Então, quando eu calculo essa vazão em massa, eu estou calculando basicamente quantos quilos de água, de óleo, enfim, passam a cada segundo. Ok? Só que é o seguinte, em sala, eu lembro que comentei com vocês, assim, galera, quando a gente trabalha com mecânica dos fluidos, líquidos, gases, enfim, é muito mais comum a gente mexer com o volume do que com a massa. A gente costuma ter o volume que passa, mas não a massa. E como é que eu relaciono massa com volume? Eu vou pela massa específica, pelo ρ. Então lembra aqui comigo, ρ é igual a massa sobre o volume, correto? Então daqui o que a gente escreve? Que a massa é igual a ρ vezes V.
Lembra? A massa de um corpo é a sua massa específica vezes o seu volume. Para que eu estou fazendo isso? Gente, se eu coloco na vazão em massa, se eu escrevo isso no lugar do QM, fica assim, ρ vezes volume dividido pelo tempo. E aí o que eu queria mostrar para vocês? Gente, foca aqui comigo, ó. O que é o volume sobre o tempo? Esse vezão aqui é de volume. Vou dar a dica aqui, ó. Gente, tá vendo? Vazão é igual a volume sobre tempo. Então, esse V sobre ΔT, ele pode ser substituído pela vazão em volume. Então, eu chego nessa expressão aqui, ó, que a vazão em massa é igual a ρ vezes a vazão em volume. Tudo bem? O que nos dá, pessoal, uma relação importante. Por quê? Geralmente, como eu vou ter a vazão em volume, para chegar na vazão em massa, é só multiplicar por ρ. E se eu lembrar que a vazão em volume, esse Qzão, pode ser dada por essa expressão aqui, ó, velocidade vezes área, a gente faz uma troca. Que troca é essa, Bruno? Vou te mostrar. No lugar de Qzão, deixa eu ajeitar aqui, vai ficar ρ vezes V vezes A. Tá vendo, ó? A vazão em massa é igual a massa específica vezes a velocidade vezes a área. Onde o ρ, pessoal, seria a nossa massa específica, ok? Massa específica. E só para te lembrar, esse cara no sistema internacional, quilogramas por metro cúbico, beleza? Então, galera, assim, de todas as ideias, deixa eu já te mostrar o panorama geral, de todas as ideias dessa parte, o que eu acho mais relevante para você? Gente, essa equação e essa aqui, ó, elas vão ajudar a gente bastante nos nossos exercícios. Não que as outras sejam inúteis, eu não estou dizendo isso, mas lembrar dessas duas assim de cabeça. E essas conversões aqui de unidades, ó, litro por segundo, centímetro quadrado, nos ajuda bastante, tá bom? Por que a gente usa, aonde que a gente aplica esses dois conceitos, Bruno? Galera, a aplicação desses dois conceitos a gente vai ver agora na parte 2, tá bom?